Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos do incumprimento no crédito da casa. O Governo está a estudar uma alteração para permitir que a entrega de uma casa ao banco sirva para saldar a dívida. O Executivo está a analisar a decisão do Tribunal de Porto Alegre, inédita em Portugal, e pondera criar legislação para casos semelhantes. No encontro dos trabalhadores sociais-democratas desta terça-feira, Passos Coelho revelou a intenção de mexer nas condições do crédito à habitação. Uma delas tem a ver com o facto de alguns bancos subirem os spreads quando o cliente quer colocar uma casa a arrendar, o que, de acordo com o Primeiro-Ministro, constitui um entrave à mobilidade. Mas há mais alterações em estudo. O Governo criou uma equipa de trabalho constituída pelos Ministérios das Finanças, da Economia, da Justiça e também do Banco de Portugal, que está a analisar a recente sentença do Tribunal de Porto Alegre para lhe seguir o exemplo. No caso, o juiz decidiu que a entrega do imóvel foi suficiente para saldar a dívida ao banco em resultado do incumprimento do crédito. Uma possibilidade que já existe em Espanha, que aderiu há pouco tempo a um código de boas práticas no âmbito do crédito à habitação. Por cá, várias associações aplaudiram a sentença proferida em Porto Alegre, que trouxe à tona uma hipótese que tem sido defendida por vários partidos, embora em moldes diferentes. O Bloco de Esquerda propõe precisamente que a entrega de uma casa ao banco salde a dívida. Já o PSD e o CDS defendem a medida, mas com restrições. Por exemplo, quando um dos elementos do casal se encontra desempregado. A generalização de casos como o de Porto Alegre está dependente da criação de legislação que está agora mais próxima de se tornar uma realidade, já que o grupo de trabalho que está a estudar as alterações foi criado pelo Governo. Catarina, poderemos estar perante uma mudança iminente daquela que tem sido a realidade nacional das famílias que, por incapacidade financeira, têm que entregar os imóveis à banca? Nos últimos dias, e realmente aquela sentença acabou por precipitar um pouco todas essas questões que já eram faladas há algum tempo, até tendo em conta o exemplo que aconteceu em Espanha, e provavelmente dentro de muito pouco tempo vamos ter alterações legislativas que permitam realmente resolver muitos problemas de famílias portuguesas em situação de incumprimento. Ainda assim será ou terá que ser aplicado, como vimos nesta tua peça, só a determinados casos, como o que aconteceu em Porto Alegre? Ainda não se sabe exatamente quais serão os moldes em que isso funcionará, mas tudo indica que serão semelhantes àquilo que se passou em Espanha. E, de facto, o que acontece é que só, por exemplo, no caso espanhol, só casos em que a família, todas as pessoas ativas na família estejam desempregadas, há restrições em termos do valor de mercado do imóvel, o valor o peso da avaliação da casa face ao valor da dívida. Portanto, são restrições que deverão também ser aplicadas em Portugal, mas que para muitas famílias que já estão numa situação muito, muito complicada, vai ser um balão de oxigênio bastante importante, tendo em conta que, se formos ver, mesmo depois de entregar a casa, ainda ficavam a pagar a dívida ao banco. Vamos lá ver se realmente... Uma das questões que tu abordas é o facto da banca, quando, por exemplo, a família decide arrendar o imóvel, a banca acabava por subir os spreads que estariam a pagar da mensalidade. Acaba por dificultar, como diz o Executivo, acaba por dificultar a própria mobilidade que se pretendia. Portanto, foram afirmações do Primeiro-Ministro ontem no encontro com trabalhadores sociais-democratas, e que realmente vai ao encontro daquilo que acontece. E, por exemplo, mesmo situações de divórcio, quando a família, um dos elementos fica com o imóvel, o spread é alterado. Portanto, não apenas nessas situações de mobilidade que dificultam a mobilidade dos trabalhadores, mas, no fundo, a vida de muitas pessoas. Por aquilo que foi possível apurar, daquilo que conseguiste perceber, parece que poderá haver apoio suficiente para implementar uma medida como esta, como disseste no início desta entrevista, que é polémica, já gerou outras discussões, agora promete voltar a gerar mais. Portanto, os elementos principais parecem estar todos de acordo com essa medida. Portanto, temos os partidos que já apresentaram propostas, temos o Governo que já se mostra disponível, já criou um grupo de trabalho
para discutir essa questão. O Banco de Portugal também está envolvido e os próprios bancos também parecem estar empenhados numa solução semelhante àquela que se passou em Espanha. Poderá representar ainda assim um corte ainda maior no financiamento, nomeadamente à habitação? Poderá ter implicações nesse aspecto, mas se calhar também vai mudar um bocadinho o paradigma do crédito à habitação em Portugal e como é que funciona e até que ponto é que todas as pessoas podem ter ou não acesso à casa própria. Catarina, muito obrigado pela tua análise. Catarina Melo, jornalista do Diário Económico. Já sabe, amanhã, como sempre, voltamos a falar do seu dinheiro.